Olá, boa tarde, como vão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Café Solidário em Ação. Hoje estamos falando diretamente de Itaguaí, do projeto Espaço Solidário. Estou recebendo a nossa queridíssima Fátima Castro. Não precisa nem de apresentação. Quem é de Itaguaí conhece muito bem. Mas ela mesma vai falar para vocês por que ela hoje está aqui. Porque eu a convidei para ser a nossa ilustre entrevistada do dia. Tudo bem? Boa tarde, Fátima. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Né? Eu estou meio clausurada há um tempo, né? Mas hoje eu fiz questão de vir. Então, você me convidou para falar do livro, da história, né? E a trajetória, né? O lance das fotos, das exposições. Na realidade, começou... Eu não trabalhava na prefeitura ainda, né? Aliás, eu trabalhava, mas em outro setor. Não trabalhava na cultura. Esse aqui o livro. Olha, gente, vou deixar ela aqui assim, ó. E eu herdei um acervo fotográfico, né, da minha tia. E ela tinha, assim, as fotografias das coisas sociais, né? Do município. Do município, da prefeitura. Sua tia trabalhava onde? O pessoal que ainda não se recorda. Lídia Castro, ela era escrivã do cartório de civil. Então ela estava sempre envolvida nas atividades, né, nas festividades do município. E ela tinha um acervo muito bom de fotos, né, de celebridades da cidade, de político. E eu herdei. E aí, com o Luiz do Candeeiro, a gente fez um projeto de uma exposição lá no Candeeiro. E colocar as fotos simplesmente, eu acho que ficaria assim, uma coisa muito sem graça. Eu queria botar a legenda nas fotos, com uma história, né, uma sequência. E aí fui na minha tia mais velha, ela começou a me contar. Aí eu fui no cemitério para ver datas, né, melhor local para a história. Para saber de datas é no cemitério, né? E aí começou. Como eu estava com esse projeto, Augusto, meu amigo, né, ele sabia, né, desse meu projeto, ele me convidou, ele foi convidado para ser o diretor de cultura, então ele me convidou para trabalhar com ele no Centro de Memória. E aí começou. Quando eu cheguei lá, eu encontrei umas apostilas das histórias, não tinha livros, tinha algumas apostilas. Né? E lendo, cada uma tinha uma coisa diferente, sabe? Não entrava, não batia. Aí, vamos começar do zero. Aí eu fui a Santa Cruz, na biblioteca ali em Santa Cruz, porque Santa Cruz, né, Itaguaí fazia parte, a história começou com a Fazenda Santa Cruz. E aí eu comecei a fazer pesquisa. Eu sou meio compulsiva, né? Então comecei a aprofundar. E achei um texto de um escritor, de um historiador, que falava de Itaguaí. E bem robusto. Aí eu procurei ele. Você se recorda o nome dele ainda? Gustavo Cardoso Moreira. Sim, é bom a gente aí no destacar. Depois a gente... E aí eu convidei ele para a gente conversar. Ele esteve na Casa de Cultura, a gente conversou. E ele fez a proposta tal de me ajudar. E aí a secretaria aceitou fazer um contrato, né, para que ele fizesse a pesquisa. E nós dois juntos, ele fez a parte política e eu fiz a parte social. Sim. Né? A parte da história social do que eu vivenciei. E aí surgiu o livro. Né? Também as fotos, aí comecei a garimpar também fotos com os antigos moradores para poder fazer uma exposição permanente. Então nós tínhamos uma exposição permanente com as fotos. E isso né, você vai impulsionando e fizemos vários projetos, Memória Viva. Sim, né? Eu recordo, nas escolas também foi bastante divulgado e trabalhado enquanto conteúdo pedagógico à época. Então, hoje, esse livro, né, é o carro-chefe. As apostilas que surgiram lá, elas ainda se encontram lá. Eu pedi para eliminar, porque assim, fica uma coisa contraditória, né? Ficam 2, 3
fatos de uma mesma história, mas que não se coadunam. Aí gera, ao invés de enriquecer a história, o trabalho, a obra, cria conflito. Então, tá certo. A gente tem que unificar para melhorar. E esse aqui é o melhor que nós temos em Itaguaí. Raridade. O Gustavo, como é que ele entrou nessa história? Ele foi fazer a monografia dele, tese de doutorado, em cima da história do triavô dele. Quando ele entra na história do triavô, ele entrou na história de Itaguaí, porque esse triavô dele era uma pessoa ilustre da cidade. Quem era, Fátima? Já estou curiosa. Olha, eu esqueci o nome, tá no livro. Nós vamos depois... vai ter que ter mais entrevistas, porque para a gente poder depois... A minha primeira aposentadoria, a gente relaxa o cérebro, né? Então, conforme vai surgindo as dúvidas e perguntas, vocês aí depois colocam essas perguntas de vocês, as curiosidades, e a gente, um outro dia, pós-pandemia, a gente traz Fátima de novo, para ela vir mais vezes falando um pouco de cada parte do livro, Fátima, que é muita coisa para falar em 10 minutos. Então, essa pessoa, ele foi Dom Pedro II, nomeou ele. Tem muita história. Nomeou ele como superintendente da cidade na época. Ele era o político mais influente da época. Ele tomou conta do Porto Real de Itaguaí. Primeiro Porto Real. Primeiro porto foi esse triavô dele que tomou conta. Nossa. A Rua Amélia Lousada? Sim, até tem uma polêmica o nome da rua. Muitos já se esqueceram quem foi essa senhora Amélia Lousada. Ela era filha desse superintendente. Depois ela perdeu o sobrenome porque ela usou o nome do marido. Sim, né? aí trocou. Mãe do Júlio Lousada, que foi radialista e tal. Júlio Lousada é bem presente ainda na memória da gente. Então, começou assim. Sim, então, o Gustavo, ele já tinha uma história, ele já tinha um acervo, então ele se aprofundou mais. Ele se aprofunda até hoje. Ele fez, na verdade, o que você fez com o acervo da dona Lívia Castro, ele também fez com o acervo dos familiares. Isso. Então, ele trabalha no Museu Nacional. Ainda temos esperança, pensar que um dia também poder unir Fátima e o Gustavo. Ele agora, ele sendo convidado, ele vai... E ele pesquisa até hoje, ele pesquisa para mim. Ele pegou meu nome. Eu tenho, assim, a certidão de batismo, de casamento, de parente meu de Portugal. Lá, o tetravô, que bacana. Ele buscou, ele disse, Fátima, você é descendente disso, disso, disso. Tá aqui, tem prova, não sei o quê. Então, ele gosta muito. Maravilhoso. E ele que fez esse livro. Ótimo. Nós dois fizemos. Vocês estão de parabéns. Juntou a parte política com a parte social, né, da cidade e as duas famílias, né, muito antigas na cidade, puderam então somar para poder produzir essa obra, gente. Atualmente vocês não vão encontrar aí na livraria, nem mesmo da cidade, né, na biblioteca. para adquirir, comprar, mas na biblioteca de Itaguaí, que funciona na Casa de Cultura, a antiga estação, que a gente conhece muito assim, na área da Expo, próxima à área da Expo, Parque Municipal, lá tem, no acervo tem que ter. Talvez tenha também na Câmara, porque a Câmara também fica registrada, né? Para as escolas. E algumas escolas ainda devem ter, sim, nos acervos, né? Agora que muitas escolas não tem mais bibliotecas, salinha de leitura, mas o mais certo, gente, é na Casa de Cultura, na Biblioteca de Itaguaí, na Casa de Cultura, ok? E vamos torcer, se o nosso prefeito estiver nos assistindo, que ele possa relembrar que existe essa necessidade de fazer as próximas edições desse livro, para que o povo possa ter o resgate da história de Itaguaí e até a Fátima ser convidada, talvez, com o Gustavo, para participar das próximas edições, porque muita coisa já mudou desde quando eles terminaram essa obra
para cá, né? E Itaguaí tem muita história para contar, né, Fátima? Tem muita história. Então, Fátima, quero deixar aqui o agradecimento, parabéns pela obra, e dizer para você que você possa estar voltando para falar alguns tópicos mais importantes, que vai ser um grande prazer para todos nós. E deixar você à vontade para falar que a Fátima, gente, também, só a própria história da Fátima já dá um livro, que ela deve estar até escrevendo, já deveria estar. Porque a Fátima nascida, né, em Itaguaí, a família toda de Itaguaí, e Fátima fez parte, né, da Casa de Cultura como diretora. E outra, que Fátima não está parada não, a Fátima, após se aposentar, ela também se reinventou e ela faz os artesanatos, que ela mesma vai contar o porquê, qual é o objetivo dela trabalhar com as madeiras, como que é feito. Você conta, Fátima, um pouquinho pra gente? Meu filho, ele é artesão, né? Ele é marceneiro artesão, e nós, o Enio, né, meu marido, ele plantou uma árvore ao Brasil, tem 40 e poucos anos já. Que bacana. E teve uma poda, né, que ele teve que podar, porque ela estava, né, indo muito para a rua e tal, e ele guardou essas podas, estavam guardadas. Quando meu filho resolveu, né, entrar nessa área do artesanato, que ele gosta muito, ele começou a utilizar as madeiras do pau-brasil. E tanto é que o ateliê, né, ateliê pau-brasil. Sim, é outro que precisa vir ser entrevistado, viu, Rodrigo? Agenda aí comigo, com a tia Nancy, que a gente se conheceu, você ainda estava um rapazinho, né? Depois foi estagiar lá no nosso trabalho, no centro de coordenação. Então você está convidado a vir também dar entrevista e mostrar suas peças artesanais, tá bom? Dá um recado para ele, viu, Fátima, por favor. E aí, eu me aposentei, né? E comecei eu também sempre gostei muito de artesanato. Nunca fui uma artesão, né? Mas sempre gostei. Minha família sempre gostou de estar fazendo alguma coisa. E aí eu comecei a fazer bijuteria a partir das madeiras. Mas era muito bonita. Aliás, quem começou foi o Rodrigo. Ele começou a fazer as peças em madeira e eu só montava. Os retalhos, né? As sobras. Ele pegava as sobras e fazia as peças. E eu comecei a montar para ele. Aí depois ele não teve mais muita paciência, coisa pequena, ele não gostou. Aí começou a ir mais para o lado mais... das coisas, peças maiores. Mais pesado. E aí eu fiquei com pena de não dar andamento aquilo. Aí eu comecei a fazer, eu comecei a cortar, lixar e tal, e começou a surgir as peças. Agora eu estou bem parada, entendeu? Parei por causa da pandemia, né? E também porque eu não tinha ainda comprado a lixadeira e lixava na mão. E eu tive uma tendinite e tal, e fiquei com o esforço repetitivo, né? Então agora eu dou uma maneirada. Sim, sim. Mas ainda faço as minhas. E você tem as fotos, deve ter o registro de todas as fotos. Você conseguiu fazer isso, né? Você é uma mulher que gosta das fotografias. Tem bastante. Então, na próxima vez que vir, pode, se você puder, pode trazer as fotos para a gente mostrar. E hoje, ó, ela está, ó, com uma aliança, um anel, né? Um anel em madeira pau-brasil. Né? E o brinco também, gente, olha só. Também é um brinquinho simples, né? Mais lindo, né? E o importante, o que dá valor a esse artesanato é a história dele, a questão do cultivo do pau-brasil, o resgate, né, da história, para não deixar essa árvore cair em extinção. Nossa, a gente faz um problema isso, né? Nós não sabemos quantas árvores ainda existem e se existe esse replantio do pau-brasil. Você já teve essa curiosidade de verificar? Assim, não temos nenhuma notícia assim, de replantio em pau-brasil. Nós fazemos, o Enio faz, aliás, né? Que Enio que cuida dessa... Então, ele que muda, dá muita muda. Aí ele faz a muda, tal, doa. Essa semana mesmo ele doou para um amigo do Rodrigo, tal, levou. E ele doou também, ele já doou até pro INEA. Para a agricultura. Para a Secretaria de Agricultura. Ele doou uma árvore
Nós temos um outro terreno que ele plantou desse terreno, tem na casa da minha filha. Ah, que bacana. Então, assim, essa sementinha está se espalhando por aí. É. Então, estão convidados a vir o Enio, né, para falar sobre o Pau-Brasil. Já deixo o convite. Rodrigo também, uma família de talentos, né? É assim. E tem muito mais talentos ainda que são os novos, da nova geração, que ela nem falou. Mas devagar vai se encaixando. E assim se faz o resgate de parte da história de Itaguaí com as nossas ilustres minha filha está amigos. Fazendo um projeto de Pivilaiá, projeto de teatro. Viu? Teatro na Rua, vai ter agora em dezembro na praça, vai fazer a apresentação. Vou lá assistir, e já é mais uma convidada também para falar sobre a peça, né? O porquê que ela escolheu essa peça. Deve ter um fundamento dentro da literatura, da cultura, porque tudo que vocês fazem, né, estão de parabéns, porque eu estou na presença. Mas é sempre buscando valorizar, né, a nossa cidade de Itaguaí, né, Fátima? Então, obrigada. Você quer deixar algum recado? Facebook, Instagram, né? Alguma coisa? Só agradecer o seu convite, né? E para divulgar, para quem não conheceu, quem não sabe da história. Quem sabe que tem esse livro maravilhoso. Infelizmente não tem à venda, mas temos na Casa de Cultura. Sim. Lá na biblioteca para empréstimo, né? Para pesquisa. Sim. E contar um pouco dessa parte, né? Como é que iniciou. É bom a gente contar isso, né? Então, muito obrigada por você ter aceito o convite, mesmo nesse período da pandemia, né? E aqui, gente, olha, preciosa a dedicatória do Gustavo que ela falou. E quando você estiver com o Gustavo, passa para ele, compartilha o vídeo e diz que, olha, Gustavo, eu ainda não o conheço pessoalmente, mas quero dar os parabéns e convidá-lo para você estar aqui juntamente com a Fátima, para nós podermos, né, apreciar. Olha, gente, quanta coisa linda. E tem a parte das fotos também, né? Nem mostrei. Fica para a próxima. Também se botar, vocês não vão estar nos assistindo nos diretos. Fique aí com a gente. Daqui a pouquinho tem mais uma entrevistada de sucesso para vocês. Basta clicar aí no programa Café Solidário em Ação no Google, inscrevam-se e vocês receberão a notificação de todas as demais entrevistas, viu, Fátima? Você também pode estar acessando para você ter acesso às entrevistas anteriores. Eu tenho visto. Então, muito obrigada. Beijo aí para todos. Um beijo na cidade de Itaguaí e todos os que nos assistem.